Shalom! Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto e hoje eu queria te convidar a fazer uma autoanálise, uma reflexão a respeito de como nós, como eu e você, nos portamos diante das dificuldades da vida, das aflições que Jesus falou que nós iríamos sofrer, das provas que nós enfrentamos, do trabalhar do Senhor na nossa vida. Será que a gente se debate? Será que a gente esperneia? Ou será que a gente aceita? Como eu e você lidamos com isso? Vamos lá? A forma como nós lidamos com as dificuldades, sejam elas provocadas pela nossa atitude ou provocadas pela ação de Deus, não que Ele queira o nosso mal ou deseje o nosso sofrimento, longe disso, mas muitas vezes Deus usa meios naturais, usa as dificuldades da vida para nos moldar, nos tornear, nos lapidar, tirar de nós as nossas imperfeições. Assim como o oleiro trabalha a massa e quando ele vai amassando, ele vai tirando as imperfeições daquela massa. Deus faz assim conosco. Mas como nós nos portamos diante disso, revela o nível da nossa confiança no Senhor. Queria que você acompanhasse comigo a leitura do capítulo 46 de Salmos. Ele começa falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu lendo esse texto hoje, vi que ele tem uma semelhança muito grande com a oração de Abacuque. Porque Abacuque fala que ainda que a figueira não floresça, lá no capítulo 3, a partir do 17, nem que haja fruto na vide ou produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, andar sobre as dificuldades. Nos dois textos, a dificuldade é clara. Num ele fala sobre as estruturas que nos mantém em pé, se ruindo. A outra fala sobre provisionamento, as necessidades não serem supridas, necessidades básicas como alimento, provisão, não serem supridas. Mas nos dois, a confiança plena de que o Senhor é a nossa fortaleza, de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, de que independente de tudo ruir, nós confiamos e mais nos alegramos no Senhor. Queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Sei, talvez cerca de 5, 6 anos. Eu tive um sonho interessante. Eu estava dentro de um quarto que não era meu quarto, era o quarto de uma jovem que eu conhecia. E de repente esse quarto se transformava na cabine de um foguete, de um avião, enfim. Ele levantava voo.
Mas ele não levantava voo somente. Quando ele levantou o voo, ele começou a rodar, girar. E tudo que estava no quarto, ele começou a rodar ao meu redor e a bater em mim. E eu comecei a ficar com medo daquelas coisas, né, se atirarem sobre mim, baterem, me machucarem, eu ali no meio, era a cama voando, abajur, livro, coisas ao meu redor que estavam ali no quarto, vindo à minha direção. Mas na mesma hora, no meu interior, uma voz falou: se você simplesmente descansar e não se mexer, nada vai te atingir. E assim eu fiz. Como se a gravidade estivesse nula ali, eu fiquei pairando no meio daquela confusão de coisas girando, porque o quarto como se estivesse girando. E eu fiquei pairando ali. E as coisas ao meu redor girando, mas nada me acertava. E de repente eu aterrissei, o quarto aterrissou. E quando eu cheguei em solo, eu já não estava mais no quarto. Eu estava bem, eu estava muito bem vestida, eu estava num ambiente preparado para um banquete. A mesa estava posta, tinha muitas frutas, tinha muitas iguarias, tinha comida requentada e as pessoas ao meu redor estavam muito bem vestidas. E eu acordei. Todas as vezes que eu passo por uma dificuldade que parece ser maior do que as minhas forças e eu sequer penso em querer me debater, eu lembro desse sonho, ou sou lembrada dele. E eu percebo que a melhor coisa a fazer é não me debater, é simplesmente descansar e confiar que o Senhor dos Exércitos está comigo, que o Deus de Jacó é o meu refúgio e que eu não preciso temer o dia de amanhã. A outra experiência que eu queria compartilhar com vocês não é minha, é de uma irmã em Cristo que eu não conheço pessoalmente, mas eu vi uma ministração dela, ela contando uma história linda e sofrida de quando a filhinha dela, de menos de 2 anos, ou tinha acabado de completar 2 anos, pegou uma pneumonia muito severa e ficou entre a vida e a morte internada no hospital. E depois da operação do milagre do Senhor em restaurar aquela menina, mas ela ainda num processo, no final, para ela ter a alta final, ela precisava fazer um exame. Lembre-se que eu falei que ela tinha apenas 2 anos recém-completados. Ela precisava tirar sangue para fazer mais de 40 exames para liberá-la de todo o tratamento, para saber se ela já estava apta a ser liberada pelos médicos. Só que ela precisava tirar 22 frasquinhos de sangue. E a mãe ali com ela no laboratório para fazer a retirada dessa quantidade enorme de sangue, segurou a filha. E a pessoa que veio fazer a retirada, e a menina começou a se mexer, e ela já tinha passado por muita coisa na internação e já estava traumatizada. Enfim, ela não permitiu que fosse tirado sangue. Ao todo vieram mais 4 profissionais, mais a mãe, segurando aquela menina. Ela foi muito furada naquele dia, porque cada vez que ela se debatia, a agulha entrava e ela se debatia e o sangue não fluía. Uma coisa que poderia durar 10, 15 minutos, no máximo 20, durou mais de 2 horas. E eles só conseguiram tirar 6 frascos de sangue. E ela saiu dali com muitas furadas. Segundo a mãe, mais de 20 agulhadas. E aquilo foi muito doloroso para a mãe assistir, para a mãe presenciar, segurando a filha. Foi doloroso para a filha, mas aquilo era necessário. Era importante, era para o bem dela. Quantas vezes Deus precisa que nós nos submetamos ao tratamento dele, porque é para o nosso bem, para que ele possa permitir que a gente mude de fase, mude de nível, seja
saia daquele lugar de prova, mas a gente não para de se debater. E muitas vezes a gente não consegue alcançar o resultado que Deus deseja, porque a gente não para de se debater, porque a gente não para de espernear, porque a gente não para de reclamar. Queridos, nesse mesmo texto do Salmo 46, tem um versículo que fala profundamente no meu coração, que fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Existem várias versões, e em várias versões desse mesmo texto fala sobre uma cidade santa, sobre a cidade, sobre o templo do Altíssimo. Queridos, há um rio que corre pelo templo do Altíssimo que somos nós. Eu já preguei uma vez na igreja falando sobre a casa favorita de Deus, e essa casa favorita de Deus é você, sou eu. E esse templo do Altíssimo aqui somos nós. Deus deseja passar com o seu rio, um rio que desce do trono de Deus e que vem, que passa por nós, nos limpa, nos purifica. E Ele tem essa promessa de que esse rio passa por essa cidade, passa por esse templo, passa por essa morada do Altíssimo e alegra esta cidade. Você pode passar em meio à tribulação, como Abacuque ou como salmista, e mesmo em meio à tribulação está alegre. Abacuque, ele chega a dizer: todavia eu me alegrarei, exultarei. É mais do que alegrar, exultar, é festejar no Deus da salvação. Não é de uma forma louca se alegrar pela dificuldade, não, é se alegrar na dificuldade. Nós não somos loucos, doidos, né? A gente não vai se alegrar porque os problemas estão acontecendo na nossa vida, porque a gente está no meio desse turbilhão de coisas, mas a gente se alegra nesse lugar. Mesmo nesse lugar, nós nos alegramos. Tem um trecho de um livro do Mahesh Chavda, acredito que seja Abre Espaço para o Seu Milagre, que ele fala que só a presença da glória, quando nós buscamos a presença do Senhor, a presença da glória, a manifestação da glória na nossa vida, a presença da glória por si só já resolve grande parte dos problemas que estão à nossa volta. Que quando a gente vai se dar conta, cadê eles? Foram solucionados. O Senhor cuidou. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é essa água, né, que o Espírito Santo simboliza também, essa água que corre do trono de Deus e passa por nós e nos alegram, permite com que a gente não seja abalado, porque Deus está aí, jamais será abalado. Então eu queria que você se alegrasse, não da tribulação, das dificuldades, das agulhadas, da terra tremendo, mas se alegrasse, exultasse nele, que é o Deus da sua salvação, que é aquele que se levanta a seu favor para vencer e para te dar a vitória. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está conosco, está com você. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada e descansando nele. Se aquieta e saiba que Ele é Deus. Porque quando a gente sabe, a gente confia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.